Agora vamos contar uma breve história dos leões Mapogo. Os leões Mapogo eram uma lendária coalizão de machos de leão que habitavam a reserva de caça privada de Sabi-Sende, na África do Sul. A história desses leões é fascinante e cheia de reviravoltas emocionantes. Os Mapogo eram conhecidos por serem os leões mais temidos da região, pois eram extremamente agressivos e dominantes. Eles haviam conquistado o território de outros grupos de leões da área e defendiam seu território com ferocidade. No início dos anos 2000, a coalizão de leões Mapogo contava com 6 membros. Eles se tornaram famosos por sua brutalidade, matando tudo que cruzava seu caminho, incluindo outros leões, hienas, búfalos e até mesmo humanos. No entanto, o sucesso dos Mapogo não durou para sempre. Com o tempo, a idade começou a afetar a força e a agilidade dos leões. Além disso, um grupo de leões rivais, conhecido como a coalizão dos Selati, começou a desafiar os Mapogo pelo controle do território. Os confrontos entre os Mapogo e os Selati eram frequentes e violentos. Em muitas ocasiões, os Mapogo saíram vitoriosos, mas com o tempo, os Selati começaram a ganhar terreno. Em 2012, um dos membros dos Mapogo foi encontrado morto, aparentemente envenenado. Pouco tempo depois, outro membro foi morto em uma luta contra os Selati. Com apenas 4 membros restantes, os Mapogo estavam em declínio. Finalmente, em 2014, o último dos leões Mapogo morreu. Sua história continua a ser contada como um exemplo de como a vida na natureza pode ser implacável e difícil, mesmo para os predadores mais temidos. Apesar de seu fim trágico, os leões Mapogo deixaram um legado duradouro. Sua história inspirou muitos documentários e livros sobre a vida dos leões na África. Além disso, os Mapogo foram um exemplo de como a natureza pode ser imprevisível e como os animais devem lutar para sobreviver. Os leões Mapogo também tiveram um papel importante na conservação da vida selvagem. Sua fama como os leões mais temidos da região chamou a atenção para a importância da preservação de habitats naturais para os animais selvagens. Hoje, a reserva de caça Sabi-Sende continua a ser um local popular para observação de leões, e muitos turistas vêm de todo o mundo para ver esses majestosos animais em seu ambiente natural. Embora os leões Mapogo não estejam mais presentes, sua história continua a ser contada como um lembrete da beleza e da brutalidade da vida selvagem na África. Além disso, a história dos leões Mapogo também serviu como uma lição sobre a importância do equilíbrio ecológico na natureza. Com o desaparecimento dos Mapogo, o ecossistema de Sabi-Sende sofreu uma grande mudança. Outros grupos de leões e animais que eram normalmente controlados pela presença dos Mapogo agora começaram a se reproduzir em um ritmo mais acelerado, o que teve impactos negativos na reserva de caça. Os Mapogo também foram um exemplo de como a natureza pode ensinar lições de liderança e estratégia. A coalizão era liderada por um leão chamado Makulu, que desenvolveu uma estratégia única de caça, que envolvia cercar e intimidar suas presas antes de atacá-las. Essa tática agressiva tornou-se um modelo para outros grupos de leões e um exemplo de como a liderança pode ser importante para o sucesso de uma equipe. Em resumo, a história dos leões Mapogo é uma história fascinante e emocionante sobre a vida selvagem na África. Sua fama como os leões mais temidos da região é um testemunho da sua ferocidade e bravura, mas também um lembrete da importância da preservação da vida selvagem e do equilíbrio ecológico. Por fim, a história dos leões Mapogo é também um exemplo de como as mudanças na natureza podem ocorrer rapidamente e afetar os ecossistemas de maneiras imprevisíveis. A perda desses leões, por exemplo, teve um impacto significativo na cadeia alimentar local e na dinâmica dos grupos de leões da região. A história dos leões Mapogo é uma lição sobre a complexidade e a beleza da natureza e como cada animal tem um papel importante a desempenhar em seu ambiente. É também uma lembrança de que os seres humanos têm um papel crucial na proteção da vida selvagem e na preservação dos habitats naturais, para que outras gerações possam desfrutar da beleza e da diversidade da vida selvagem na Terra.